Pauta já vai começando. Nós estamos aqui ao vivo dentro do Temática, no Tá na Pauta, com oferecimento de Ótica Martinato. Você conhece? Você confia. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência Sicredi Pioneira. Está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Trazendo aqui na segunda-feira, nosso convidado titular, Ronaldo Velho Bueno. Oi, Ronaldo, bom dia. Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes. Que bom iniciar mais uma semana. Essa semana que começa com um clima que parece de outono, apesar de estarmos em pleno janeiro, né? Aquele Sim. ventinho lá fora, já deu até uma esfriadinha. Eu adoro o tempo assim, viu? Não é uma Não é uma reclamação, né? Não é reclamação, uma não. reclamação, é uma ponderação de que, ok, tá tudo certo. Na verdade, de semana passada já começou, foram vários dias da semana passada, com Com clima, claro, estava um chuva. pouquinho mais abafado do que hoje, né, Ronaldo? Uhum. Mas assim, com oscilações de temperatura, as pessoas dormiram um pouquinho melhor. Para mim, Ronaldo, a maior dificuldade dos dias de verão, não vou dizer que é a maior, eu acho que eu vejo algumas dificuldades. Não saberia colocar numa escala, ser maior, mas certamente uma delas é dormir à noite. Meu Deus, é muito É. abafado, eu tenho muita dificuldade de dormir com aquele calorão, assim, sabe. É, Não sei eu pra gosto você, eu gosto de dormir coberto, né, eu gosto de ter uma uma sensação de coberta, proteção, isso né. aí. Então quando é muito quente, fica ruim, né, porque daí a gente não consegue se cobrir, tem todo aquele Aham. problema, né. Sim, todo aquele É, paranauê, então eu né. prefiro um ventinho para É. dormir, para É, tem mim é vários pra excelente. mim tem várias dificuldades, aquela coisa de terminar o banho, você terminou de tomar Já banho, saio suado. vai vestir uma roupa suado, assim, É, né. isso aí. Problema número 2. Problema número 3. Eu uso Mosquito, óculos. né. É mosquito número então, É. ótimo, coloca aí. Outra, eu uso óculos, você também, você soa e aquele fica não consegue enxergar, porque fica uma condensação do teu próprio calor com o óculos. Meu Deus, é um limpador por dentro do óculos, né. São várias as questões. Ai, ai. O cansaço, eu acho que eu sinto muito calor É, sim. e o calor me cansa, então, tô dizendo, eu acho que afeta outras pessoas também, mas posso falar por mim, me sinto muito mais cansada. Sim, dá No uma calor. moleza, né, uma Uhum. moleza no calor. Por isso que um clima como hoje tá ótimo, né, Nossa, tá luxo do ótimo. gaúcho, Isso vamos aí. vamos trabalhar, gente. Deixa o sol para quando a gente estiver na praia, Isso né. aí, deveria ser assim. Ai, ai, ai. Ronaldo, vamos para o tema do programa. Vamos lá. Já fizemos o ano passado, em 2025, a palavra do ano, né. Na verdade, tem aqui todos os anos a gente fala sobre isso, né. Oxford é uma instituição reconhecida, escolhe as palavras. Ela não escolhe aleatoriamente, ela escolhe, conforme aquelas que são mais pesquisadas na internet, aquelas que é um conjunto, de formas que eles encontram para eleger a palavra do ano. Mais uma vez vou fazer referência, porque, gradativamente, o Ronaldo, a gente tem visto nos últimos anos que a palavra não é mais uma palavra, né. Em anos anteriores, a palavra era uma palavra. Teve um ano que eu acho que foi aquele ano que marcou o usar palavras ou ícones como que não era uma palavra, era um emoji, né. Uhum. Teve um ano que a palavra do ano foi Foi uma um palavra, emoji. foi um emoji, e de lá para cá a gente tem visto, assim, que são palavras duplas, são conceitos, né, que são traduzidos, num conceito que não é bem dizer uma palavra. Então, de 2025, não é uma palavra, mais uma vez, uma única palavra, né, são 2 palavras que, na verdade, traduzindo do inglês, é isca de raiva. Ano passado, 2024, né, que a gente trabalhou, ano passado, era cérebro podre, todo mundo lembra, né. E esse ano é isca de raiva, que na verdade, assim, o que que esse conceito quer dizer? Esse conceito quer dizer que são conteúdos na internet que são criados estrategicamente para provocar indignação e com essa indignação gerar engajamento. Então é um conceito que tem provoca com um interesse por detrás. O interesse por detrás é gerar engajamento. Então eu faço uma estratégia para que as pessoas estejam coladas falando sobre aquilo, interagindo sobre aquilo, né, e etcétera. Então é isso.
Sobre isso agora a gente vai começar a refletir, porque é um pouco a marca do nosso tempo, né, Ronaldo. Mais uma vez termos de internet, né. Mais uma marca do nosso tempo, e eu já vou deixar um questionamento aqui para nós dois, para quem estiver ouvindo em casa, que é qual a nossa parcela de culpa, ou qual que é a nossa parcela de responsabilidade, é melhor falar em responsabilidade do que culpa, mas de a gente olhar para as nossas atitudes nas redes, na internet, na vida, e qual que é a nossa parcela de responsabilidade na escolha da palavra do ano, né, ou da expressão do ano, que dessa vez foi rage bait, que significa isca de raiva. Agora, antes de chegar no motivo pelo qual eu trouxe esse questionamento, um primeiro comentário é como o tempo passa rápido, né, porque quando a Beverly me passou a sugestão de pauta para hoje, sobre a escolha da palavra do ano, eu pensei: "Nossa, escolheram de novo uma palavra do ano, né?" Já é a segunda, terceira palavra do ano que escolheram para 2025. Porque eu tinha muito claro que brain rot fazia pouquíssimo tempo, né, eu pensei que tinha sido ainda, 3, 4 meses atrás. Depois eu fui olhar e realmente não, me surpreendi, né. Essa expressão "cérebro podre", que foi a palavra do ano de 2024, né, então já teve a primeira surpresa, nossa, já passou o tempo. Segunda surpresa, nem tanto, ou segunda constatação, é que mais uma vez a palavra do ano se refere ao contexto digital, né, ao nosso relacionamento com as redes. A expressão "cérebro podre", que até nós debatemos aqui no programa, ela se refere à letargia, né, ou ao modo como a gente foi deixando de pensar por conta própria com os conteúdos de consumo rápido, que são oferecidos, principalmente nas redes sociais. E agora, a Universidade de Oxford traz uma outra faceta desse nosso comportamento digital, que é a reação por meio da polarização, por meio da raiva, né. Então, essa expressão "isca de raiva" ter sido escolhida como a palavra de 2025, ela já traz várias pistas interessantes aí para a gente abordar ao longo do programa de hoje. Como que Oxford escolhe a palavra do ano? É um ponto interessante que a gente precisa abordar aqui com o ouvinte, até para a gente entender do que estamos falando, né. A palavra do ano, ela é uma tentativa de traduzir em uma palavra ou em uma expressão o clima do nosso tempo, o clima daquele ano que recém acabou, do ano que recém passou. O clima social, o clima político, a atmosfera das relações sociais, né. E isso é feito tanto por meio quantitativo, né, de menções a essa expressão em artigos de jornais, em publicações na internet, em conteúdos que ficam públicos, mas também qualitativamente, né, ou seja, qual que é a importância dessa expressão diante do que nós temos discutido, publicamente. E essa expressão, que traduzindo do inglês pode ser lida como isca de raiva, né, ou seja, o que que é uma isca, né? A isca, se a gente lembra da pescaria, é aquilo que a gente joga para atrair o peixe que vai ser fisgado pelo anzol e aí sim a gente pesca. Estou falando isso sem nunca ter pescado na vida, né. Sem conhecimento de Sem causa. conhecimento de causa, mas a isca é isso, né, é o que a gente coloca como um chamariz, né, ou considera aquela armadilha, a ratoeira, né, a ratoeira funciona parecido com uma isca, né, você coloca lá, lembra dos desenhos animados? Tem o queijinho em cima da ratoeira, o rato vai lá e aciona o mecanismo para captura do rato. Beleza, isso são iscas, né, o queijinho ou a isca que se coloca no anzol para o peixe na hora da pescaria. O que que essa expressão do ano está dizendo? Que a raiva, o sentimento de raiva ou de indignação, ele está sendo motivo de manipulação. Ou seja, existem interesses de audiência, interesses econômicos por trás de conteúdos
que são pensados justamente para indignar, para causar raiva, para dividir. Esse é um ponto. Isso é o que Oxford está dizendo quando escolheu essa expressão como a palavra do ano. Agora, aquilo que eu perguntei ali no início, qual que é a nossa parcela de responsabilidade? Eu comentei tempos atrás aqui, Beverly, hã, da nossa predisposição a interagir mais quando tem uma certa indignação, né. E as redes sociais estão aí para mostrar isso. Eu nem vou entrar na esfera política, que movimenta paixões e é um terreno de selvageria, né. Qualquer notícia entra ali no Instagram de um portal de notícias, de qualquer portal de notícia. Um conteúdo que se refere a campos políticos, né, seja A, B ou C, partido um, partido 2, partido 3, vai estar cheio de comentário, comentários raivosos de um lado e de outro, e xingamentos, e é como se aquilo fosse um terreno livre para o que há de pior no nosso comportamento humano, né. Então eu não vou nem abordar essa questão de momento, de agora. Mas outros conteúdos, né. Em portais de notícias, quais costumam ser os conteúdos mais lidos? Eu falo isso com conhecimento de causa, como jornalista, como ex-repórter. É o conteúdo ruim, é a notícia ruim, né. Na época que eu trabalhava no Desde o jor acidente, morte, com violência, né. certeza, na época que eu trabalhava no jornal Pioneiro, na época, tinha na redação uma tela, hã, pendurada, assim, no teto da redação, que era uma tela de TV, que exibia em tempo real quais eram as notícias mais lidas, das que eram produzidas pelo veículo. E sempre a notícia de acidente de trânsito, de assassinato, de prisão, sempre eram as notícias mais lidas, com raras exceções. O conteúdo ruim sempre estava em primeiro lugar, em primeiro, segundo, terceiro de audiência, notícias que causam comoção, né. Quanto pior o acontecimento, mais lido, né. Um acidente de trânsito sem vítima era uma notícia que não era lida. Um acidente de trânsito com uma morte era uma notícia muito lida. Se eram 2 mortes, 3 mo quanto maior o acidente, quanto pior o acidente, mais cliques na matéria. O que isso quer dizer? Que eu, tu, quem está nos ouvindo, tem culpa no cartório, né. Ou vamos traduzir essa culpa no cartório como responsabilidade. Nós temos uma curiosidade por ler o conteúdo ruim. Por que que isso acontece, né? Obviamente existem explicações psicológicas para isso, né, do ponto de vista do comportamento. Já conversei com vários psicólogos, para tentar entender isso, até como um interesse jornalístico, né, por que que a notícia ruim tem mais apelo para a audiência do que a notícia boa, e aí eu faço uma provocação para quem está nos acompanhando, né. Das notícias que você clica para ler no celular, quantas são boas, quantas são ruins, quantas são neutras, só informativa, né. Vou dar um exemplo, uma notícia que a gente pode considerar boa, é uma notícia de, sei lá, uma escola que vai ser inaugurada, um recurso que vai ser destinado, pra segurança pública, para saúde. Quantas notícias são apenas informativas? Por exemplo, vai faltar água hoje no bairro X. E quantas notícias trazem aquele teor negativo, no sentido de uma morte, um acidente, um número de criminalidade, ou notícias de escândalos públicos na esfera de administração pública, casos de desvio de dinheiro e tudo mais, que também são notícias muito compartilhadas e muito lidas, né. Que conteúdo a gente prefere consumir? O que que nos chama a atenção e o que que nos leva a clicar mais na notícia ruim? E isso é estatística, né. Há tempos atrás o Facebook revelou, a Meta, né, que é a empresa dona da plataforma do Facebook, revelou que as notícias com conteúdo ruim, conteúdo negativo, elas tinham mais alcance. E o algoritmo, a gente está falando justamente de engenharia do funcionamento das redes sociais, e nós já conversamos sobre isso aqui em programas anteriores, como que funciona? Quanto mais interesse público, quanto mais vezes
é clicado, mais vezes esse conteúdo vai ser distribuído. O que que é o algoritmo, né? Parece que a gente está falando grego quando a gente fala nessa palavra. Algoritmo é a engenharia interna, é o funcionamento, né. Se a gente pensar num relógio, um relógio tem as suas engrenagens internas que faz com que o relógio funcione, né. O algoritmo é essa máquina que faz a rede social funcionar. Quando a gente abre o Instagram, quando a gente abre o Facebook, o que que leva, a aparecer conteúdo A e não conteúdo B? É o algoritmo, é a lógica interna da rede social. E o algoritmo ele é muito personalizado, de modo que, se eu e a Beverly abrirmos agora os nossos Instagrams ou os nossos Facebook, vai aparecer uma coisa diferente para cada um. Né, para quem está em casa também vai aparecer uma outra coisa, a gente pode colocar os 3 celulares lado a lado, a gente mora na mesma cidade, a gente tem gostos parecidos, por exemplo, mas abriu a rede social vai aparecer 3 conteúdos diferentes, é muito sob medida, né. Mas como que funciona esse algoritmo? Quanto mais a gente consome um conteúdo sobre determinado assunto, mais ele vai aparecer para nós, porque o entendimento da plataforma é que esse conteúdo nos interessa. Então é uma reflexão, se está aparecendo muita notícia ruim no teu celular, né, abre o Facebook, aparece de cara uma notícia ruim, ou no Instagram, isso é sinal de que esse conteúdo tem nos interessado. Uhum. Te ouvindo falar, Ronaldo, a gente precisa também retomar, né, um conceito, uma linha de pensamento que é, quando a gente fala uma palavra foi eleita, a gente não está falando só sobre linguagem, a gente está falando sobre o comportamento humano, porque uma coisa, ela retroalimenta a outra, né? A gente fala porque se comporta, assim, quando a gente fala de você fala de interesse, né? Interesse é comportamento. Né, Uhum. interesse é comportamento. E a gente está falando sobre isso, a gente está se comportando em relação. Então, linguagem e comportamento andam juntos. Por que que a palavra do ano é importante? Porque ela não só determina como a gente fala, mas ela determina como a gente se comporta, com o que a gente se interessa sobre os assuntos, mas também deveria, logo ali na frente, nos levar a pensar se eu estou plantando, vou usar a mesma metáfora, você usou a metáfora do relógio, eu estou plantando moranguinho, mas eu não quero colher moranguinho, mas eu estou usando cada vez mais o terreno que eu tenho disponível só plantar moranguinho, eu vou só colher moranguinho. E o moranguinho não vai dar o ano inteiro, ele vai dar naqueles períodos típicos, né, sazonais em que o morango vai produzir, senão ele não vai render fruto, etcétera. O que eu quero dizer com isso? Nós não estamos nos dando conta que nossa linguagem e comportamento está nos levando para um determinado caminho. Quando a gente fala sucessivamente 2 anos, são termos, a palavra do ano são termos que geram comportamentos relacionados à internet, isso está mostrando um caminho, né. O caminho é esse, todos nós estamos. Queria retomar também, Ronaldo, contigo aqui um raciocínio que para mim faz muito sentido, que é o seguinte: quando a gente está falando em linguagem e comportamento, a gente está falando sobre treinar, nos treinar e treinar Uhum. coletivos para. Então nós estamos ficando bons nisso. Não é só como a gente faz, a gente está ficando bom. Enquanto sociedade, a gente está ficando melhor nisso do que em outras coisas. A gente está ficando melhor em sermos, intolerantes, a gente está ficando melhor em brigar, a gente está ficando e para nós, daqui um pouquinho, isso vai ser o nosso normal. Vou pensar em empatia? Para quê? Tô treinado para isso? Tô musculoso nisso? Meu cérebro só sabe fazer isso? Não sabe fazer outras coisas. E aí, como é que será? Sobre esse estamos treinados para intolerância, para mim um caso que exemplifica muito, essa tua frase, Beverly, foi o que aconteceu no final do ano passado em relação ao comercial das Havaianas, Ah, né. sim. Esse é um caso típico que se a gente tiver um distanciamento temporal, assim, uma distância de tempo, passou um pouco, né, a febre do que foi o comercial da Havaiana com a Fernanda Torres, e todos os desdobramentos, é algo que beira a insanidade, né, porque o comercial não tinha conotação política nenhuma, né, vamos relembrar o caso. As Havaianas fizeram aquela empresa de chinelo de dedo, né, fez um comercial com a Fernanda Torres, que é a atriz que recebeu o Globo de Ouro pelo Ainda Estou Aqui, no ano passado. E ela dizia
sobre começar o ano de 2026 não com o pé direito, mas com os 2 pés na porta, né, no sentido de, começar com tudo, com energia total, coisa assim. O texto, esse era o sentido do texto, né. E houve uma interpretação equivocada, né, obtusa, de que o comercial tinha uma conotação política contra a direita, né, porque ela não queria começar o ano com o pé direito. É só a gente ter um pouquinho de sensatez e um pouquinho de sinapse, né, dos nossos neurônios, para lembrar que começar com o pé direito, com o pé esquerdo, tem a ver com sorte ou azar, né. Isso, são ditados populares, né, que entrei o ano com o pé esquerdo, entrei com azar, entrei com o pé direito, entrei com sorte, né. Tem esse tinha pelo menos essa conotação e todo mundo usava isso. E aí o comercial brincava com esse começar com o pé esquerdo ou com o direito, não vamos começar com o direito, vamos começar com os 2, que significa chegar chegando, né, em outras palavras. E houve uma leitura de que era um comercial com um teor político. E os desdobramentos, todo mundo acompanhou isso nas redes, né, foi gente comprando Havaiana, porque a Havaiana é contra a direita, agora eu vou comprar a Havaiana, ou "aí eu vou jogar fora a minha Havaiana, porque sou de direita e não vou mais consumir essa marca, vou consumir Ipanema, vou consumir sei lá o quê". E daí tinha vídeo de gente jogando chinelo um contra os outros nas praias, virou assim a revolução do chinelo, né. Uma insanidade, assim, de ambos os lados, né, tanto de pessoas que se identificam com a direita cortando as tiras do chinelo com uma tesoura, e gente, do campo da esquerda comprando o chinelo simplesmente porque houve um entendimento de que era uma mensagem política. Uma insanidade completa, né, Uhum. assim, uma bizarrice, Beverly. Assim, que tempos nós vivemos em que uma frase colocada num comercial virou motivo de disputa narrativa, disputa política, não tinha nada a ver com um discurso político nem de um lado nem de outro, e virou motivo de briga em muita ceia de Natal por aí. Então, por que que eu trouxe esse exemplo? Porque você falou sobre o nosso treinamento para intolerância. Eu acho que isso é um exemplo didático de como que, às vezes, não tem conotação política nenhuma e se transforma, né, se acaba se interpretando de maneira equivocada que uma coisa diz outra coisa, e vira motivo de briga, e vira motivo de intolerância. Então, e isso, a arquitetura das redes, o algoritmo, volto a frisar, ele tem nos treinado para isso, né. O Uhum. conteúdo que gera raiva, que gera, desprezo, que gera intolerância, ele repercute mais, porque nós reagimos mais a esse tipo de conteúdo. Agora, uma coisa que é preciso dizer, né, Ronaldo, você usou aí o exemplo do case, um dos cases da Havaianas, porque no final do ano foram 2, talvez a soma das 2 coisas é que gerou essa cacofonia, esse ruído na comunicação, que também faz a gente repensar sobre um tema que nós falamos na semana passada, retrasada, acho que foi na semana passada, sobre, o papel, né, do marketing, da divulgação, do bom senso, aquilo que vira meme não vira meme. A gente vem falando sobre isso porque o ano de 2026 começou cheio disso, né. Uhum. 2025 terminou e olha só, gente, o ano está começando e vai ser um ano eleitoral de novo. Então, independente de qualquer coisa, está abrindo margem para que a gente tenha as mais possíveis situações, né. Por quê? Porque a gente vem de um jeito de pensar, de um jeito de estar no mundo, de um jeito de se comunicar, que não está melhorando, tá cada vez é aquilo que eu estava falando do terreninho, né, a gente tem um terreno grande, X hectares, estamos plantando morango e ampliando nossa plantação de morango, só que a gente quer colher melancia, E não tem como, né, né. então você em algum momento tem que usar um espaço ali para colher melancia. Isto posto, vale lembrar, não sei se todo mundo lembra disso, mas o caso das Havaianas, ele começou as 2 coisas começaram porque teve uma campanha de marketing da empresa Havaianas, que foi o chinelo feijão com arroz, que é o típico símbolo do Brasil,
que a embalagem era uma marmita. Então, a marmita com feijão com arroz, muitas pessoas leram. É a comida típica do trabalhador brasileiro, né, que leva numa marmitinha o seu feijão com arroz. A empresa certamente não estava pensando nisso, a empresa estava pensando, é um símbolo, podia ser a rapadura, O cachorro caramelo. podia ser alguma outra coisa, mas era a ideia deles de vender para colecionador, porque era uma edição limitada, né? Então você compra, fica que nem a Coca-Cola fazia em anos atrás, né? Tinham edições limitadas, Da Copa, do colecionáveis, Natal. colecionáveis. Então as pessoas, Parmalat, lembra dos bichinhos da Parmalat? São ações de marketing pensada por um grupo de pessoas que está pensando em vender e usa elementos. E aí a Havaianas pensou, vamos vender para os colecionadores que vão ficar com a edição daquele ano, foi a edição marmita, né? Vinha numa marmita, a pessoa possivelmente ia guardar, não ia nem usar o chinelo, ia guardar e etc. E na sequência eles lançaram uma segunda, que era uma campanha de final de ano, com a ideia de pegar um jargão popular, que era pé direito ou pé esquerdo, e a ideia de entrar inteiro, que hoje é inteiro. Depois eles fizeram um adendo, né, resgatando, que era vai com dois pés. Foi um adendo, Isso aí. porque no início da primeira campanha era entrar inteiro. Com os 2 pés significava, não quero que você entre nem com esse nem com aquele. Vai inteiro, vai com os teus 2 pés para entrar inteiro. E aí começou toda essa discussão na internet, aí a Havaianas veio, aproveitou, surfou na onda, então, mete os 2 pés na porta. Foi um pouco mais agressiva, porque inicialmente não era com essa agressividade, né, Ronaldo? E por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes, Ronaldo, a gente tem um time de marketing que está lá trabalhando para isso, mas dentro dessa linguagem, aquilo que era para ser bom vira algo horrível. Quem imaginou que juntando as 2 campanhas ia dar margem para Virou uma entender isso? crise de imagem, né? Então Só não é faltou ter gente indo no hospital dizendo: "Amputa a perna tal, porque eu não quero ter mais isso, essa perna", isso. né? Mas aí que tá, não é uma coisa isolada, só um papel. Tem o papel social, de responsabilidade social das empresas, do setor privado, que muitas vezes não olha para aquela situação. Como estamos dialogando, não só com o nosso público, como estamos dialogando entre nós, entre equipe, entre pessoas que gera 2 campanhas que casadas puderam gerar. Aí você vai me dizer, bah, Beverly, talvez se tivesse uma não ligada à outra, ou uma não na sequência da outra, teria acontecido a mesma coisa. Pode ser, não sabemos. Não temos como Não temos saber, como né? saber, mas que as 2 coisas potencializaram, certamente potencializaram. Diante de um comportamento de rage bait, né? Exatamente. Diante desse contexto social que Que tá foi todo mundo escolhido, inserido. todos Não é nós só a equipe inseridos. de marketing, não é só uma empresa, não é só o setor privado, é todo mundo. E aí potencializa. Por que eu estou trazendo isso de potencializar? Porque é um outro fator, Ronaldo. Tem o fator puro e simples e tem o fator que a gente está não é só a isca, a gente joga a isca, mas potencializado é a época que a gente vive, é exponencial. Ninguém sabe onde vai terminar. É a Ninguém relação sabe. do conteúdo com a época. Se esse mesmo anúncio tivesse sido feito 20 anos atrás, Talvez o resultado fosse outro. não teria problema nenhum, né? Não ia ter gerado todo esse auê como foi agora em 2025 para Hum. 2026. Bom, são 11h37, a gente só começou a falar sobre o assunto, né? Se você tiver alguma opinião, também pode se manifestar. Eu sei que as pessoas estão conosco nas redes sociais. Também tenho comentários no WhatsApp, vou deixar para logo depois, mas lá nas redes sociais o Everton Santos também já está acompanhando a live e deu seu bom dia para a gente lá na live. São 11h37, eu vou fazer o primeiro intervalo. Na sequência, a gente já está de volta. Tua rádio. Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto. Ótica Martinato, você conhece, você confia. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Para os diferentes momentos da sua vida, o Sicredi tem uma solução. Confira todas as possibilidades em sicredipioneira.com.br. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado definem nossa competência.
Você está ouvindo a tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Participe dos Jogos Coloniais da Festa da Uva 2026. Neste sábado, dia 24 de janeiro, estaremos na Criúva a partir das 13h30. E no domingo, dia 25, é a vez de Galópolis, também às 13h30 da tarde. Jogos Coloniais da Festa da Uva. Patrocínio Orquídea, Café Bom Jesus, Sicredi Pioneira e Andreassa. Realização Festa Nacional da Uva, de 19 de fevereiro a 8 de março. O Mão Amiga precisa da sua ajuda. Faça sua doação de cesta básica de forma simples e fácil. Doe sem sair de casa, acessando fazerobem.online/Mão Amiga Caxias. Vamos nos unir para que nenhuma família passe fome em Caxias do Sul. Fazer o bem ao próximo nunca fez tanto sentido. Participe dessa corrente do bem. Mais informações pelo telefone 54 99607 0314. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orquídea tem um biscoito que vira 8. 8 sabores, 8 delícias. 8 pacotes pro seu lanche. Só Orquídea que tem. É mais praticidade. Tem uma curiosidade. Biscoito tem 8 letras e Orquídea também. Biscoitos Orquídea. Agora com 8 pacotes práticos. O biscoito que vira 8. Orquídea tem um biscoito que vira 8. No ponto. Servindo notícia. A rádio do teu tempo. Tua rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. São 11h40 e aqui dentro do Temática tem o Tá na Pauta já no ar, ao vivo. Eu, Beverly Rocha, Ronaldo Velho Bueno, batendo aquele papo sobre a palavra do ano de 2025. A gente vem numa construção de que não é uma palavra, é um conceito, vem da internet de novo, né? Tem a ver. Eu nem vou ficar aqui dando termo em inglês, porque é justamente isso que eu quero. Evitar cacofonias, evitar ruídos, evitar isca. É isca de raiva, né? Isso A aí. livre tradução É. isca de raiva, que é um termo usado na internet para gerar engajamento. Eu sei que vai provocar polêmica, sei que vai provocar raiva, ódio, mas aquilo tudo por detrás tem o objetivo de engajar pessoas. Então não é só a raiva por si só. É jogar uma isca, gerando raiva, e com essa raiva trazer pessoas para ficar em torno de um assunto, de um tema, de uma marca, de um lugar, de uma geografia. É isso. Isso é a palavra de 2025. Esse é o conceito da palavra de 2025. Linguagem e comportamento associados e um cérebro treinado para pensar dentro de um ambiente de raiva. É que nem você treinar um cachorro para ele competir, sabe, rinha? Galo, rixa de galo, rinha de cachorro, brigar, dificilmente aquele animal que foi treinado para isso, ele vai conseguir se comportar de outras maneiras. Uhum. Não quer dizer que não, nunca mais não pode, mas dificilmente, porque ele está treinado, o cérebro dele está condicionado para agir atacando. Nós estamos nos treinando para agir atacando, pensar atacando, amar atacando, criar filho atacando. Ir trabalhar atacando, pegar o ônibus atacando, pegar um transporte atacando. É disso que nós estamos falando, né, Ronaldo? Então, o Ronaldo, ele é um pouco mais inteligente do que eu, ele veio um pouco, não, bem mais inteligente do que eu. Ele fez toda uma contextualização, né, histórica, uma contextualização quase que acadêmica sobre o assunto. Mas na prática, Ronaldo, é isso. Tu me olha atravessado, eu te avanço. Na prática, salve-se quem puder, corram para as É montanhas. isso aí. Mais ou menos isso, né? É quase um cenário apocalíptico, porque assim, é um pouco assustador da minha forma de ver.
Essas vai no mercado e o troco é R$ 10, daí a pessoa diz: "O troco é 10, eu não gosto do número 10, você é meu inimigo", né, quando vê já teve que chamar a polícia ali que tem 2 pessoas se batendo na fila do mercado. Eu vou trazer alguns ouvintes antes de você Vamos lá. reponderar aqui. Tem o Ademar Roberto Sebem, ele diz: "Olha, raiva pode provocar soluço, nem pensar, enfeia o semblante". Claro que ele está ironizando, né, o Ademar está ironizando aqui, porque raiva dá soluço, raiva, enfeia o semblante, mas a gente tá nem aí, né, A gente no fica cheio de ruga geral, na testa, no né, geral, melhor depois a gente não. pensa assim: "Vou botar um botox", né, e deu, né. A Maria Salete do Bela Vista, ela mandou um áudio, eu não sei do que se trata, às vezes as pessoas mandam um áudio não necessariamente sobre o tema, mas em respeito a ela eu vou rodar aqui, tá, Ronaldo? A gente vai escutar juntos. Bom dia, Deberle. Bom Bom dia. dia a todos da Rádio São Francisco. Trabalhei aqui perto agora de manhã e cheguei ali na recepção, Opa, conversei um pouquinho com a Ana e deixei um abraço para vocês todos. Uma semana abençoada. Um abraço. querida, Obrigado. obrigada, Maria Sa e olha até o jeitinho como ela falou. O tom de voz muda tudo, Que né. legal. O tom de voz muda tudo. A gente já estava até ficando com raiva, de É a tanto falar de Isabel? raiva. Maria Salete, Maria Salete. de tanto ficar com raiva, você notou que a gente estava falando num tom já mais agressivo? Que loucura, né. Aí vem ela e nos mostra: "Opa, espera aí", né. O Tony Valim falou aqui: "Saudações, Ronaldo. Uma pergunta para ti, Ronaldo. Como vai ser a guerra da IA, da inteligência artificial, nas próximas eleições presidenciais? Como nos vacinaremos contra essa pandemia de IA?" Larguei para ti, porque o inteligente aqui é o Ronaldo. Ainda bem que ele fez a pergunta para a pessoa certa, né. Ronaldo, o que que tu acha? Tony, obrigado pela pergunta, é um tema excelente, né. Como que nós vamos nos vacinar contra a epidemia, essa pandemia de IA nas próximas eleições? Não vamos, né. Esse é o ponto que eu tenho, tratado e batido na tecla nas últimas semanas, nos últimos meses. Infelizmente, nós não estamos prontos como sociedade, para o uso da IA em temas tão complexos como uma eleição. Vai ter uma enxurrada de vídeos falsos de todos os lados, de todos os espectros políticos. Eu não estou falando do espectro A, B ou C. Nós vamos ser inundados nas redes, no celular, de vídeo do candidato falando algo que nunca falou. E os vídeos estão cada vez mais realistas. Eu não sei se vocês já viram nas redes, às vezes tem 2 imagens, né, e há o questionamento: "Qual delas é IA?". A gente erra, eu erro, e eu tenho um olhar treinado para inteligência artificial, de tanto que a gente vai, pesquisando sobre o tema, daí colocam 2 vídeos, um do lado do outro, qual deles que é gerado por IA? A gente fala: "Ah, é o vídeo um e o gerado por IA era o 2. A gente se confunde, tamanha o tamanho, o nível de realismo que esses vídeos estão adquirindo, né. Esses dias eu vi um uma pessoa na internet que ela vai se transformando em vários políticos, assim, justamente para mostrar o perigo que vai ser o uso da inteligência artificial. Então ele começa o vídeo, como ele mesmo, né, como a pessoa, que gravou, e depois ele se transforma no Lula, no Bolsonaro, no Trump, na Angela Merkel. Então, assim, uma pessoa falando vai falando qualquer coisa, ela vai poder parecer muito realisticamente com uma figura pública. E isso vai gerar um nível de engano, um nível de dúvida. Será que alguém isso vocês já devem ter se deparado com essa dúvida. Será que isso é real? Será que isso é IA? Será que isso é uma montagem? E tá cada vez mais difícil da gente, conseguir discriminar o que que é real, o que que não é, né. E Então uma quando ele coisa pergunta desculpa, Beverly, pode falar. Não, eu só ia dizer que tem uma regra, né, nas redes sociais, inclusive, que é imposta pela empresa que gesta a Meta, por exemplo, do Instagram e do Facebook, que diz que quando você usa, você tem que colocar lá, né. Isso é uma Exatamente, uma regra. Tá regra. lá quando você assina, entra no perfil, você concorda em seguir as Uhum. regras, né. Quem faz isso, Ronaldo? Eu faço, eu sei que tu faz, algumas pessoas fazem, mas no geral,
quando a gente gera esse pensamento, será que é ou será que não é? A maioria das vezes a gente sabe que as pessoas não cumprem a regra. É, exatamente. O caminho, talvez, mais fácil, em vez de treinarmos o olhar, porque tá tão realista o vídeo de IA, que a gente começa a ter dúvida se ele é real ou se ele é inteligência artificial. O melhor seria um selo na própria imagem, nem na legenda. O ideal seria um selo, uma marca d'água, que quando a gente bate o olho, a gente vê, ó, gerado por inteligência artificial, não é um conteúdo real. Mas a gente não tem um regramento claro, específico, ou seja, não tem como Uma proibir, não punição, um existe uma taxamento. punição. Uhum. Então, isso vai gerar uma confusão. Quando o Tony pergunta como eu acho que se a gente está preparado, se a gente não está preparado, como que vai ser? É um Deus nos acuda. Eu acho que vai dar muito, muito trabalho, vai ter muito crime eleitoral, assim, de conteúdos falsos gerados com o objetivo de enganar. E talvez o caminho seja regramentos mais claros, né, que não limitem, obviamente, a liberdade de ideia, de opinião, mas que promovam um campo de debate mais ético, né, com mais Claro. transparência. Tem uma coisa interessante, eu estava me dando conta também, Ronaldo, de como a gente ingenuamente mais uma vez o exemplo de eu tenho um terreno, né, e vou plantando moranguinho, mas gostaria de colher melancia, só que eu continuo plantando, né, moranguinho. É a ideia de como a gente ingenuamente vai permitindo que essas ondas digitais, ondas de inteligência artificial, que sim, elas são ponto. É surpreendente o quanto é possível vender uma ideia de realismo, algo que não é real. Uhum. É surpreendente, nos surpreende. Algumas são bonitinhas, algumas mesclam parte de realidade, parte de inteligência artificial, outras são ondas, como foi aquela do estúdio Ghibli, lembra? Uhum. Que a gente transformava sua fotinho Num num desenho. desenho, pegava lá Disney, ao estilo Disney. Dali pra frente, o Ronaldo, tem mil possibilidades. Você pode ser quem você quiser, você pode ser um herói de um filme que você gosta, você pode ser um herói antepassado, você pode criar uma imagem que não é sua, você pode ser um ET, você pode ser... E aí a gente ingenuamente pega essas ondas e cola a nossa própria identidade na nossa rede social, no nosso perfil do Instagram, nosso perfil do WhatsApp, e bota lá, porque é bonitinho, né? Estiliza. Ah, eu vou fazer uma estilização de quem eu sou em formato de desenho animado. A gente coloca ingenuamente a ideia do que não é como algo que é. Como algo que é, a nossa própria identidade. E quer se relacionar com o mercado. E, inclusive, áreas que demandariam muita seriedade. Muita seriedade. Um psiquiatra, um médico, um juiz, um jornalista. Se for provisório, por uma brincadeira, por um motivo, como é o caso, por exemplo, do Dia das Crianças, que as pessoas botam sua fotinho do Dia das Crianças, eu não curto muito isso, mas até entendo que é um momento, né? Tá ali, todo mundo tá entendendo. Mas colocar ingenuamente a sua imagem em inteligência artificial ou transformada em algo que não é real, para se relacionar com pessoas reais, já começa por ali um descrédito. Só que todo mundo faz, porque tá todo mundo fazendo. É Uhum. bonitinho, é legal. Ingenuamente a gente vai treinando a nossa mente para aceitar que tudo pode. Tudo pode. Dali um pouquinho, a gente não sabe mais a diferença, nem da gente mesmo. E aí quer cobrar que os outros tenham, não, isso é real, isso não é real, porque tudo passa a ser real. Inclusive a fantasia passa a ser real. A gente está treinando o cérebro da gente para algo que é o imaginário. E aí tudo vale, porque no mundo da imaginação, Ronaldo, eu posso colocar um elefante voar, mas na vida prática não é possível que esse elefante voe. Então, no mundo que a gente conhecia até então, isso era reservado à arte. Era a capacidade de imaginar futuros possíveis, mundos possíveis. Na arte. Na vida real, a gente tinha essa diferenciação. Agora, quem é que tem Tá diferença? misturado, né? Tá tudo misturado. Tudo A misturado. Paty Tomazini, eu só quero alertar porque assim, eu tenho visto muita gente fazendo isso. Uhum. A Paty Tomazini diz o seguinte: eu ando me policiando muito, meio que me afastei das redes sociais, né? A Inquisição corre solta, inclusive pessoas se valendo de histórias muito tristes para ter vantagens. É uma pena, quando usado sabiamente ajuda muito e quando usado com interesse atrapalha. Pois é,
é isso, né, Paty? A ferramenta em si não é o problema, não é o vilão. É o mau uso dela que está levando a uma série de implicações, né? Então, o mau uso. A ferramenta em si é maravilhosa, né? Por exemplo, o uso da inteligência artificial. Existem já pesquisas no campo médico de uso de inteligência artificial para conseguir mapear possíveis nascimento de tumores de forma mais antecipada, antes do que o exame de imagem consegue prever. E isso em várias partes do mundo se tem feito pesquisa nesse sentido, né, da utilização da inteligência artificial para conseguir identificar o início de um tumor numa fase muito mais inicial, né. Olha que uso interessante de uma inteligência artificial. Então, não é o problema a tecnologia em si, mas os usos que a gente dá. E qualquer tecnologia, a gente vai ter o mau uso dela. Qualquer Uhum. tecnologia, né. A gente tá vamos falar um tênis, né, a gente pode utilizar um tênis para fazer uma caminhada ou pode usar um tênis para tacar na cabeça de uma pessoa, né. Então tem o uso bom e o uso ruim, como qualquer ferramenta. Para provocar um acidente, né? É. Eu vou contar rapidamente, antes deixa eu trazer a Mary Martini, da Argentina, lá na live, ela diz assim, lá no Facebook, ela diz, bom dia, amigos da Rádio São Francisco, um abraço para vocês direto da Argentina. Tá acompanhando a gente. Eu participei, vou contar um caso pessoal. Eu participo de muitos grupos de WhatsApp, mas nesse grupo específico de WhatsApp é um grupo relacionado a pessoas que têm é condominal, ponto, né? Então as pessoas estão ali, né, no condomínio, se conversando, e começou a acontecer, Ronaldo, de pessoas se ofenderem, né? E perguntar coisas que não tem nada a ver com o condomínio em si, né? Ou começar a vender coisas para as pessoas que estão naquele grupo. E embora se tenha o tempo inteiro a tentativa de normatizar, que a gente sabe, né? Isso não é, o grupo não é para isso, coisa e tal, volta que acaba acontecendo. E eu lembro que eu sugeri para essas pessoas desse grupo que a gente não tivesse mais dentro do grupo a possibilidade de todo mundo conversar, falar o que quer, que tivesse um regramento e que a pessoa responsável, né, seria a pessoa para quem a gente concentra. Eu tenho alguma coisa que eu quero colocar, vou passar para essa pessoa. Se ela achar que segue as regras do grupo, ela vai publicar ali. Ou seja, Como um mural de isso, recados. um gerente que vai administrar, não Uhum. só um administrador que permite a criação do grupo, mas que vai gerenciar literalmente o que pode ou não pode estar de acordo com as regras que foram estabelecidas por esse grupo de pessoas. E aí algumas pessoas disseram: "Ah, não, mas vai ofender, pode gerar, uma demanda judicial, né, que a gente cortou sem conversar com as pessoas antes, né". E eu fiquei pensando: "Gente, a capacidade ou a possibilidade de gerar demandas judiciais é o contrário". Veja como a gente tá tão acostumado que a gente tem medo de encerrar algo que todos os dias poderiam gerar demandas judiciais. E outro detalhe, né, só o fato de a gente cogitar que seria melhor um grupo em que uma pessoa só pudesse falar para evitar discussão, já é uma admissão da falência do sistema, né. Uhum. Porque a gente já não consegue mais conversar sem a ofensa, sem o xingamento ou sem saber o motivo real de um grupo de condomínio. Então, Para que serve um grupo de exatamente. condomínio? Esse gancho que eu quero trazer aqui, a gente já falou de grupos também de WhatsApp, que etc, né, todo mundo já sabe as opiniões que temos sobre, etc, mas o que eu quero trazer, linkando com o tema do programa de Isca de Raiva, é que nós temos medo, muitas vezes, de nos levantarmos, né, para dizer: "Parou, encerrou. Isso aqui vai dar, não queremos mais". A gente tem medo, porque: "Ah, não quero criar uma briga com o Ronaldo, não quero me instabilizar com ABC de partido, ABC de opinião, ABC do futebol, ABC da igreja, não quero". Mas a gente continua permitindo que isso aconteça. Então, a permissão, o nosso carimbo de eu concordo que isso continue, está nos levando por um lugar que daqui um pouquinho não sei se terá volta, Ronaldo. Essa é a E a grande gente vai questão. cada vez mais se retraindo, né, não Exato. falando coisas, Com não medo de uma publicando. coisa que deveria ser, Isso. que é um medo bom, e deixando algo à margem, aleatório, sem medo. Um último detalhe em relação a essa isca de raiva é a explicação instintiva, né. Já falamos algumas vezes de como que nós ainda respondemos a instintos muito primitivos, e isso vem da nossa época
pré-histórica. Quando a gente fica atento, né, os nossos antepassados, quanto mais atentos eles ficavam, maiores as chances de sobrevivência. Vamos pensar nos nossos antepassados que viviam nas cavernas, né? Não tinha parede, não tinha porta, ou seja, a proteção era ficar de olho aberto, ficar acordado, qualquer movimento estranho ao redor podia ser uma fera que poderia atacar o grupo, ferir alguém, matar alguém. Então, os nossos antepassados que moravam nas cavernas, eles ficavam muito atentos, pouco relaxados. O relaxamento ele começa a ser possível com a tecnologia de se abrigar. Então, o fogo, que daí já afasta os animais selvagens, depois as primeiras moradias um pouco mais fixas, né? Então você vai colocando cercas, paredes, portas, janelas, isso vai possibilitando que hoje a gente possa dormir tranquilamente na nossa cama, no colchão, quentinho, em casa fechada, porque não tem o perigo de estar lá fora. Os conteúdos que geram raiva, isso cientificamente, inclusive a Universidade de Oxford, aborda isso, eles atingem ah, um departamento, digamos assim, do nosso sistema nervoso, que é a amígdala, que é justamente o que nos deixa atentos, em estado de alerta. Então, esses conteúdos, polarizados, conteúdos de raiva, essas iscas de raiva, elas batem justamente em algo que é instintivo da nossa espécie. Então, por isso que elas têm tanto sucesso. Seria muito fácil a gente dizer: não vamos reagir mais ao conteúdo raivoso, ao conteúdo polarizado e tudo mais, mas é instintivo. Então, o dizer que é instintivo também não é aceitar que a gente vai se entregar a esse conteúdo e vai fazer com que ele viralize ainda mais, mas é entender o porquê que ele faz tanto sucesso, né? Por que que a notícia ruim, por que que a notícia que gera raiva, que gera indignação, ou muitas vezes o vídeo feito pela IA, que é feito para gerar um sentimento de indignação, por que que ele viraliza? Porque ele toca justamente nesse deixar em alerta o nosso cérebro, Toca naquilo que é né? mais primitivo em nós, né? Isso aí. E daí, por isso, a gente tem que cada vez respirar fundo e pensar: será que esse conteúdo tem uma finalidade de provocar raiva só para engajar? E lembrar, né, Ronaldo, você trouxe uma coisa que eu acho bem interessante, né? Quando a gente fala em acessar em nós aquilo que é de mais primitivo, a gente está falando de coisas que são básicas, por exemplo, sobrevivência, Uhum. alimentação, né? Ninguém diz que com fome, né, com desejo de comer, de saciar uma sede, uma necessidade de fome, você vai pensar em cultura de paz. Né? Por quê? Não. Porque é mais primitivo. Só que veja, nós estamos em 2026. Nós temos alimento garantido. Ninguém mais pode dizer: nossa, não tem reserva de alimento, né? Eu vou ter que brigar com a fera para disputar o osso que sobrou, Isso. né? Eu vou ter que dormir em cima da árvore. E daí vem termos como dormir com o olho aberto, outro fechado, né? Porque dormir em cima da árvore, cuidar para não cair, ao mesmo tempo se equilibrar, ao É. mesmo tempo olhar se a Se fera não tá está se ali, né? aproximando uma Então, fera. não é mais a nossa realidade. Como é que a gente ainda, né, se comporta de uma maneira tão primitiva e dizer: eu reconheço que aquilo que é primitivo em mim precisa ser dominado. Santo Agostinho diz: a gente não nasce humano, a gente nasce primitivo, né? Todos nós temos esses instintos primitivos. Agora, o que vai nos diferenciar é o modo como nós lidamos com esses instintos. É, lidar com a fera que há em nós, né? Controla as suas feras, né? Bem bacana isso que você trouxe, eu não tinha parado para pensar sobre esse aspecto. Ronaldo, para fechar o programa. Para fechar o programa, Beverly, provavelmente ano que vem estaremos abordando uma nova palavra do ano que vai tratar sobre novamente a nossa relação com as tecnologias, com as redes, com a internet. Por quê? Porque a gente ainda não aprendeu a lidar bem com essa tecnologia ou com essa realidade. E isso indica o seguinte: quando a gente não sabe lidar bem, a melhor forma de mudar a postura é dialogar e conhecer. Né? Aquilo que a gente conhece, a gente consegue enfrentar melhor. Por que que a gente não bota a mão no fogo? Porque a gente sabe que queima. A gente tem o conhecimento que não dá para botar a mão que queima.
na internet a gente não sabe exatamente quais são os pontos que queimam e os pontos que são seguros. E eu quero fechar também dizendo o seguinte: nós construímos os futuros que a gente quer. Por enquanto, a gente está aceitando os futuros que os outros estão entregando para nós. Então, se você, como eu, e é como o Ronaldo, que é um futuro e que talvez a palavra do ano que vem seja elegância, empatia, fraternidade, humanidade, começa se construindo agora, treinando o cérebro para isso. Infelizmente vai demorar acho que uns 20 anos, Ah, Beverly, Ronaldo! pra gente vir aqui falar que a palavra do ano foi Foi elegância, fraternidade. fraternidade. Que sonho, né? Foi Mas, paz. mas a Foi... gente vai sonhar, né, Ronaldo? Não custa, Não né? custa. Obrigada, viu, Ronaldo? Um Um abraço para abraço. você. Esse conteúdo fica armazenado e disponível aqui em vídeos no Facebook, já está